Amém, queridos? Amados em Cristo Jesus, essa semana aqui, desde terça-feira na célula em Minas, eu comentei na quarta-feira, nós estamos falando sobre um assunto, o que o Senhor tem nos inquietado a respeito. Esse assunto não encerrou, não cessou, muito pelo contrário, Deus tem abrido um leque muito grande. Irmãos, Deus ele está fazendo algo na nossa vida, na nossa igreja. Deus está fazendo algo, querido, extraordinário, através do nosso país, do mundo, sobre as questões do reino espiritual. Querido, no reino físico, nosso país não passa por um bom momento, é um momento de muita dificuldade, e o nosso país ele carece de oração. Precisamos orar pelo nosso Brasil. Mas, queridos, em contrapartida no reino espiritual, Deus tem olhado para o Brasil de uma forma diferente, e Deus tem nos trazido, queridos, com um pensamento diferente, com uma vida diferente, com uma proposta diferente. E eu acredito que o Senhor nos incluiu, através, querido, da sua graça e misericórdia, nesse projeto novo de avivamento para o nosso Brasil. Queridos, nós estamos vivendo uma perspectiva nova nos dias de hoje, como igreja, como quem, querido, está vivendo uma gravidez, passando por uma dor de parto, esperando o nascimento de um novo filho, de um jeito onde Deus vai fazer nas nossas vidas algo absolutamente diferente. Queridos, há um vento, há algo acontecendo no nosso meio, nós precisamos estar atentos a isso, querido, muito atentos, muito atentos a isso. E nós meditamos aqui a respeito de uma palavra, e essa palavra, querido, ela se prolongou. Por quê? Eu não trouxe, querido, eu acabei me esquecendo, mas a pastora tem uma Bíblia em casa, uma Bíblia com a capa vermelha. Não está aí com você não, né? Não está. E eu estava lendo a Bíblia lá na minha casa, querido, eu chamei a atenção. Por quê? Porque aqui em Lucas capítulo 8, a minha Bíblia Thompson, ela termina o assunto no versículo 39. As outras Bíblias minhas terminam o assunto no versículo 39. E aquela Bíblia, ela não termina no versículo 39, ela termina no 40. E aí eu notei aquela diferença, eu mostrei para minha esposa, eu falei, puxa vida, isso aqui muda tudo, muda tudo. Aí eu fui estudar, querido, um pouco a respeito disso, e o versículo 40, evidentemente, ele faz parte. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26, mas nós vamos começar, querido, na realidade, versículo 35, Lucas, capítulo 8, versículo 35, e nós vamos ir até o versículo 40, até o versículo 40, Lucas, capítulo 8, versículo 35, até o versículo 40, Quem achou, queridos? Quem está comigo diz amém aí. Amém. Olha o que diz a Bíblia aí em Lucas, capítulo 8, versículo 35. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Os que tinham visto tudo isso, contaram-lhes como fora salvo o endemoniado. Então toda a multidão da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que lhes se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando ele no barco, voltou. O homem de quem havia saído
os demônios, rogou-lhes que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o impediu, dizendo: volta para casa e contam qual grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi, apregoando por toda a cidade, qual grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Versículo 40. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Amém, queridos? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Querido, feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero ministrar nessa noite, queridos, mas antes de eu ministrar nessa noite, eu queria que você desejasse nessa noite ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria, querido, que você desejasse nessa noite ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Feche o teu olho, querido, em nome de Jesus. Fecha teu olho, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que, se você pudesse nessa noite, queridos, com seu olho fechado, você não ficasse com a sua mente vagando. Eu gostaria que você não pensasse na segunda-feira. Não pensa nessa chuva, não pensa na segunda-feira. Não pensa nos seus afazeres. Eu queria que nesse momento você pensasse somente em você. Você pode nessa noite pensar em você, pensar na sua família, pensar nos seus filhos, pensar, querido, no teu bem maior, que é a tua família, que é a tua vida. Eu queria fazer uma oração e queria que você, querido, ficasse pensando em você, na sua família. Não deixe o diabo desviar seu pensamento. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, eu sei, Jesus Cristo, que o Senhor é maior do que todas as coisas. Eu sei, Jesus Cristo, que a sua vontade é soberana e que não há nenhum demônio e que não há nenhum poder das trevas algum, Senhor, sequer, que pode fazer fronte ao Senhor. A tua palavra nos garante e diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Por isso, nessa noite, Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo e consagro cada mente ao Senhor nessa noite, para que a tua palavra venha produzir sabedoria, que a tua palavra venha produzir entendimento, que a tua palavra venha produzir algo novo nas nossas vidas. A tua palavra diz que o Senhor levantaria um povo no meio de um povo, e que o Senhor derramaria do Espírito de poder e de glória e de graça no nosso meio, e que nessa noite, Jesus Cristo, cada pessoa aqui, Senhor, seja impactado, seja abençoado pela tua palavra. E eu declaro em nome de Jesus Cristo e determino que os céus sejam abertos nessa noite, para que a tua glória desça sobre as nossas vidas. Senhor, eu não abro mão nessa noite, Pai, de que o seu Espírito venha ministrar no coração de cada uma dessas pessoas, Pai, com poder e com autoridade, para que seja, Senhor Jesus Cristo, um renovo nas nossas vidas. Senhor, nos ensina nessa noite. Espírito Santo de Deus, ensina-nos, 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 Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, queridos? Amém, amados? Glória a Deus. Se você quiser, pode ir, está na pregação. Hã? Por quê? É? Se vocês quiserem liberar o Zéias para mim aí, é bom. Ele ficou em oculto. Ele estava em oculto, por isso que saiu. Queridos, nós vamos ministrar hoje com o fundo musical. Glória a Deus. Irmãos, presta atenção aqui em mim. Jesus chega numa cidade onde tem lá um camarada lá, e que tem uma legião de demônio que entra nele. E se nós formos olhar a palavra legião, no sentido, querido, de guerra, no sentido de Roma, dos guerreiros de Roma,
uma legião possuía 6.000 soldados. Aí, meus queridos, Jesus Cristo olha para aquele endemoniado, e aquele endemoniado, logo, ele aparece, nu, sem roupa, sem roupa, ele não vestia roupa, com uma legião de demônio. Poderia ter 6.000 demônios na vida daquele homem lá. Ele estava ali, daquela forma ali. E sabe o que aquele endemoniado fazia? Ele pegava todo mundo que passava perto do cemitério, porque ele morava no cemitério. Ele ficava vagando pelos túmulos. Todo mundo que passava perto do cemitério, aquele endemoniado caía em cima, e ele pegava e batia em todo mundo, roubava, destruía a vida de todo mundo. Aí os irmãos imaginam, meu querido, a situação daquele povo. A Bíblia diz aqui que aquele endemoniado ali, ele era uma pessoa, querido, que quando as pessoas conseguiam prender ele, as pessoas prendiam ele com algemas, e prendia ele dentro de uma cadeia. Aí, queridos, o que acontecia? Quando aqueles 6.000 demônios ou mais, uma legião de demônios, pode ser 1.000 demônios, segundo a interpretação de alguns, entrava naquele homem, ele quebrava as algemas, ele destruía a cadeia e ia embora. Não tinha prisão que segurava aquele homem. Não tinha prisão. Ninguém conseguia segurar aquele homem. Aí aquela cidade convivia com o quê? Convivia com aquele camarada que tinha uma legião de demônio, e que nenhum homem poderia, querido, fazer nada contra ele. E ele morava lá, querido, no cemitério. E lá no cemitério, evidentemente, querido, ele comia, ele vivia como um animal, podemos dizer assim. E aí, meus queridos, quando Jesus chega perto do cemitério, Jesus dá de cara com ele. Aí quando Jesus dá de cara com aquele homem endemoniado, nu, todo parecendo um bicho, é um bicho praticamente. Aí aquele homem olha para Jesus, os demônios se manifestam nele, porque Jesus já tinha repreendido. Aí os demônios falam assim: Jesus, o que você veio fazer aqui antecipadamente? Não era para o senhor vir agora, não era para o senhor vir nos atormentar. Aí Jesus Cristo pega, olhando para aquele endemoniado, o demônio tinha que ir embora. Aí o demônio fez um pedido para Jesus. Qual o pedido que o demônio fez? Jesus, não nos manda embora para o abismo, permita-nos que nós entramos nessa manada de porco, nesse monte de porcos aqui, porque tinha ali uns homens cuidando de aproximadamente 2.000 porcos. Quando os demônios entrou no porco, querido, coisa que a Bíblia não explica muito a respeito disso, o que se falam muita besteira fora da Bíblia. O demônio entrou nos bichos. Você imagina, querido, aquela legião de demônio entrou no meio de 2.000 porcos. Aqueles porcos saíram desesperados, querido, correndo, desesperados, aqueles viraram bicho irracional, aqueles porcos, querido, foram e se precipitaram tudo num penhasco, e caiu tudo no mar, e morreu os porcos todos. Agora os irmãos, imaginem só, os homens, os pastores, se eu poderia dizer assim, que estavam cuidando daqueles porcos, a hora que viu que 2.000 porcos caiu no mar e morreu tudo, já começaram a fazer o cálculo do prejuízo. 2.000 porcos que ele lançado no mar. Aqueles homens saíram e foram para os meios das fazendas, falando: olha, veio um Jesus aí, baderneiro, e expulsou o demônio do endemoniado, mas também os porcos todos se precipitaram. E foi falando a respeito daquilo, e chegou na cidade, e falou na cidade: olha, Jesus veio, mandou o demônio sair, o demônio entrou nos porcos, os porcos se precipitaram e morreram todos. Aí, queridos, os fazendeiros, os homens da cidade, foram lá ver o que tinha acontecido, ver o que provavelmente tinha acontecido.
E quando aqueles homens chegaram lá, queridos, eles tiveram uma surpresa tão grande, e que eles viram o homem que era um bicho, que era um animal indomado, porque ele tinha demônio na vida dele, e aquele demônio destruía tudo que estava perto. Não havia cadeia, não havia prisão, não havia nenhum homem, querido, nem homens que poderiam assegurar aquele ser, meu querido. Agora as pessoas têm uma surpresa e temem muito a surpresa. Por quê? As pessoas viram aquele homem vestido, em sã consciência, sentado aos pés de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, querido, evidentemente, ministrando a palavra, ministrando a libertação, ministrando a vida para aquele homem. E aquele homem estava ali, meu querido, sentado aos pés de Jesus, ouvindo tudo o que Jesus Cristo falava. Quando aquela multidão chegou, querido, que aqueles pastores trouxeram, aquela multidão olhou e viu essa cena. Viu o homem com roupa, bem trajado, transformado e falando com Jesus. Sabe o que a Bíblia diz, meus queridos? A Bíblia diz que aqueles homens temeram muito e falaram assim: Jesus, nós queremos fazer um pedido para o Senhor. Qual é o pedido? Que o Senhor vá embora, que o Senhor se retira. Nós não queremos o Senhor na nossa cidade. As pessoas falaram: Jesus, o Senhor pode se retirar, porque aqui não há lugar para o Senhor. Aí, querido, o que me vem nessa noite como suposição, dado aqui a palavra de Deus, o que eu li em alguns comentários: por que as pessoas não quiseram Jesus? Porque eles olharam e viram aquele homem recuperado dos demônios que tinha sobre a vida dele. Viram aquele homem recuperado daquela desgraça que tinha sobre a vida dele. Mas eles também tiveram, querido, a sua mente voltada pelos 2.000 porcos que eles perderam. Eles perderam muito dinheiro. Irmãos, olha aqui para mim. Eles perderam muito dinheiro. A economia daquele lugar ali, querido, sofreu um abalo. Porque aqueles porcos, querido, era como se fosse uma cooperativa. Um tinha 20 porcos, outro tinha 50, outro tinha 100. Aquilo, querido, foi aquilo uma lástima entre as pessoas que estiveram muito prejuízo. Imagina, meu querido, a riqueza daquela época não era dinheiro no banco. A riqueza daquela época era animal. Aquela cooperativa funcionava, tinha aqueles porcos que eram todos bem cuidados, aqueles porcos que eram porcos de qualidade, que iam trazer uma rentabilidade muito grande para aquelas pessoas. E Jesus Cristo permitiu que os porcos fossem todos, querido, tomados por vítima do demônio e precipitaram e morreu tudo. Irmãos, aquelas pessoas demonstram muitas vezes, nós nos dias de hoje, muitas vezes nos dias de hoje, a gente olha tanto, querido, tanto para as coisas material, olha tanto para as coisas material, e a gente não percebe. A gente não percebe, querido, que as coisas material, querido, que a gente preza tanto e luta tanto, querido, não vale nada quando você está doente. Não vale nada quando você está necessitado. Às vezes, querido, a pessoa trabalha em 2, 3 serviços, se priva de estar com a sua família, se priva, querido, de tal momento com os teus filhos, se priva de tantas coisas. Imagine, irmãos, o empresário nos dias de hoje, muitos deles, querido, não passam o dia das mães com suas mães, não passa muitas vezes o dia das mães, os filhos, as mães, a família, a cada vez mais, querido, vai se distanciando. A cada vez mais, querido, a gente vê e olha que as famílias, querido, não tem algo, querido, que é, querido, para os nossos dias, querido, que é prioridade. Não tem base, não tem contexto, não tem família, não tem vivência, não tem, querido, não tem isso, por conta de muitas coisas. Aí eu pergunto para os irmãos, Deus não é diferente? Muitas vezes, irmão, nós temos tempo para tudo.
Nós temos tempo para isso, tempo para aquilo, e tempo para aquilo outro, e tempo para aquilo outro, e tempo para tudo, e não temos tempo a sós com Deus, e não temos tempo muitas vezes para nós cultivar a nossa vida sentado com Jesus, as nossas vidas na presença de Deus, como disse a pastora algumas semanas aqui, querido, é muito pouco, a quarta-feira e o domingo, ainda assim, muitas pessoas não vêm os 2 dias, ou vem um, ou vem no outro, sabe, meus queridos, aquelas pessoas olhou para Jesus, e viu o milagre na vida daquele homem que tinha sido liberto daquela legião de demônios. Mas eles viram também que aquele mesmo Jesus trouxe prejuízo para as vidas deles. Irmãos, olha aqui para mim. O primeiro homem que inaugurou o paraíso com Jesus, quem que foi? Quem foi o primeiro homem que entrou no paraíso com Jesus? O ladrão da cruz. O ladrão está lá na cruz, pregado na cruz por conta dos seus erros. Ele está lá na cruz, pregado por conta dos seus erros. Os 2 ladrões, um dos ladrões, o que é que ele disse? Senhor, se tu és mesmo filho de Deus, faz uma coisa, desce da cruz e tira eu da cruz também, e tira nós 2 da cruz. O outro só está observando. Você sabe qual que é o nosso problema, irmão? O nosso problema é que nós não queremos muitas vezes enxergar que nós estamos andando por um caminho errado. Muitas vezes nós não queremos enxergar que a nossa decisão, que a vida que nós estamos levando, está nos levando cada vez mais para longe de Deus. A grande dificuldade do ser humano é olhar para dentro dele e reconhecer, querido, que ele precisa de uma mudança na sua vida, uma mudança no seu casamento, uma mudança, querido, no relacionamento com o teu filho, uma mudança no seu relacionamento com Deus, uma mudança, querido, em muitas áreas das suas vidas. Nós não gostamos disso. O ladrão da cruz, ele olha para Jesus e fala assim: ei, Jesus, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e me tira eu também da cruz. Aí o outro está observando. Aí o outro pegou, olhou assim e falou: cala a tua boca, rapaz. Nós merecíamos estar aqui na cruz. Nós fomos assaltantes, malfeitores, pecadores. Merecíamos estar aqui, mas este não. Que pecado que esse homem fez? Ele não fez nada. Nós deveríamos estar aqui. O que aquele ladrão fez de diferente do outro? Um ladrão na cruz olhou para uma possibilidade, que Jesus fosse resolver os seus problemas nesse mundo aqui. Existem coisas nesse mundo, querido, que já fugiu, não tem como mais. Irmãos, nós não podemos mais voltar atrás em algumas coisas nas nossas vidas. Nós não temos como voltar atrás e fazer tudo de novo nas nossas vidas, a não ser mudar a nossa vida daqui para diante. Aí, meus queridos, aquele homem ali na cruz pensando que do quanto que ele era pecador. Aquele homem na cruz pensando o quanto que ele precisava daquele Jesus. E ele talvez tinha mais 2 horas de vida só. Já estava condenado à morte, pregado na cruz para morrer. Aquele homem, querido, ali, ele reconhece o teu erro e vira para Jesus e fala assim: Senhor, nós merecíamos estar, o Senhor não merecia estar. Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu paraíso. O que Jesus falou? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O que é isso, meu querido? Qual é a distância nossa? Qual a distância nossa de nós sairmos de uma vida medíocre, miserável, para nós entrarmos numa vida que é uma vida baseada num reino de amor, de esperança, de comunhão, um reino onde nós vamos estar diante de um Jesus
que é Pai e que cuida de nós. Qual é a distância? A distância, eu vou falar para vocês, é uma decisão. Uma decisão só. Só uma decisão, meu querido, é que nos separa. Qual foi a decisão do homem aqui na cruz do Calvário? Foi ele falar: Senhor, eu sou um ladrão, um miserável, e eu preciso do Senhor Jesus sobre a minha vida. Eu preciso do Senhor Jesus sobre a minha vida. Meus queridos, observem bem. Jesus, ele liberta o homem que está cheio de demônios, mas as pessoas que estão ao redor não conseguem ver isso. Você sabe o que é, meu querido? As pessoas só conseguiam ver, sabe o que? Os seus prejuízos. Irmãos, a Bíblia fala que aquele que vai construir, ele deve primeiro fazer conta se os recursos que ele tem dá para construir, para que ele não inicie uma construção e depois ele não termine, e aí ele fique sendo envergonhado, onde as pessoas vão dizer: olha lá, deu passo mal do que a perna, começou algo e não terminou. Irmãos, seja sincero, qual é a conta que nós fazemos como filho de Deus, como crentes, como homens que estão dentro da igreja? Qual é a conta que nós fazemos, irmãos? Qual é a conta que nós fazemos? Por que ter Jesus e privar de toda a vontade da carne? Por que, meu querido, ter Jesus e viver uma vida para Jesus e dizer não para os desejos da nossa carne? Nós muitas vezes, irmão, não queremos fazer isso. Você sabe por quê, meu querido? Porque o pecado é bom. O pecado é bom, meu querido. O pecado é gostoso. O pecado nos atrai. O pecado nos oprime. O pecado também nos dá alegria, mas é uma alegria falsa. Porque na realidade, querido, a palavra de Deus nos ensina em Romanos capítulo 6, 23, se não me engano, que está escrito assim: o salário do pecado é a morte. Está falando do quê? Da morte eterna. Meus queridos, viver nesse mundo quantos anos? A última vez que eu fui no cemitério, que nós tivemos lá o velório da irmã Ângela, eu estive andando no cemitério. Eu tenho um costume de ir no cemitério e fazer as contas. Fulano viveu de tanto a tanto, fulano viveu de tanto a tanto. Tem pessoas que viveu 70 anos, 80 anos, 90 anos. Tem pessoas que viveu 10, 15, 5. Os irmãos tinham enterrado uma menina de 8 anos antes da irmã Ângela, que nós oramos por ela. Aí, irmãos, eu fico perguntando: o que esse mundo tem para nos oferecer? Aquelas pessoas olharam para os seus porcos, que morreram todos afogados e precipitados, esqueceram de olhar para Jesus. Quantas vezes, irmão, Jesus bateu a porta do nosso coração, querendo ter intimidade com a gente? Quantas vezes Deus chamou a gente para oração e nós não viemos orar? Quantas vezes, irmãos, Deus nos chamou, porque para nós temos uma responsabilidade com a palavra de Deus, e nós não queremos, não quisemos, o melhor, ter responsabilidade com a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, aquele homem, ele está ali, liberto de toda aquela legião de demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido. Você sabe o que significa ser vestidos, querido? É uma pessoa reintegrada, é uma pessoa que ela veste as roupas, é uma pessoa que foi aceito, é uma pessoa que ele está revestido e diante de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. Mas aquela cidade, querido, perdeu a oportunidade. Qual foi a oportunidade? A oportunidade de se desfazer das suas mazelas, das suas misérias, dos seus conceitos errados em relação à vida. Irmãos, ser escravo de um sistema,
ser escravo, querido, de algo que nos escraviza e que nos tira da presença de Deus, a troco de quê? Mas aqueles homens, querido, não quiseram Jesus Cristo, não quiseram receber Jesus e fizeram um pedido todo carinhoso para Jesus, dizendo: Jesus, por favor, vai embora, vai embora. Todas as vezes, irmãos, que Jesus bate no nosso coração e nós não recebemos Jesus, nós estamos fazendo como aquelas pessoas, estamos mandando Jesus embora. Você sabe qual que é a nossa dificuldade? Nós temos medo do novo, nós temos medo de nos entregarmos inteiramente ao Senhor, nós temos medo, sabe do que? Nós nos entregamos ao Senhor Jesus e Ele pedir algo para nós que nós não queremos dar para Jesus. Às vezes nós temos medo de pedir, que o Senhor venha pedir para nós abrir mão de algumas coisas e que nós não queremos abrir mão. Nós não queremos abrir mão de coisas que para nós talvez tenham valor, mas para Jesus são misérias, são coisas fúteis, são coisas que não têm valor algum, meus irmãos. Meus irmãos, nessa noite nós estamos diante da mesa preparada, a mesa da Santa Ceia, o dia da reflexão, o dia de nós analisarmos as nossas vidas. O que é que Deus quer nessa noite conosco? Será que nós vamos continuar como aquelas pessoas? Meus queridos, aquele homem está do lado de Jesus, e de repente Jesus vai, traz o barco, e Jesus monta no barco para ir embora, a pedido daquelas pessoas. Mas de repente, meus queridos, aquele homem que foi livre daquela legião de demônio, ele chega na proa do barco e roga a Jesus, dizendo: Jesus, deixa eu ir embora com o Senhor. O Senhor viu aqui como que é, as pessoas aqui te mandou embora, eu também quero ir embora com o Senhor Jesus. E Jesus Cristo olhou para ele e falou assim: não, você não vai comigo não. Sabe por quê? Você vai ficar, você vai lá e vai falar para a tua família o que é que Cristo fez por você, qual é as coisas que você fez, que Deus fez por você. Queridos, olha aqui para mim, olha aqui para mim, presta atenção. Tudo o que Deus vai fazer na vida de qualquer ser humano vai ser através de mim ou de você. Tudo o que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa nesse mundo, tudo, Ele só vai fazer através da minha vida ou através da sua vida. Você não vai ouvir histórias que veio anjos, você não vai ouvir história que veio fulano, você não vai ouvir história de sonhos. Não. Tudo que Deus vai fazer para as pessoas, ou vai fazer através de mim, ou vai fazer através de você. Deus está usando a minha vida hoje para falar com você. Deus vai usar a tua vida para falar com os outros. É assim que funciona. Meus amados, aquele homem chega e diz o seguinte, segundo que está aqui a palavra, no versículo 38, o homem de quem havia saído os demônios rogou que deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: volta para casa e conta qual grandes coisas Deus fez por ti. Qual grandes coisas Deus fez por ti. Irmãos,
Se eu abrir aqui nessa noite, se eu abrir nessa noite aqui uma oportunidade e dizer para os irmãos: irmãos, quem tem um testemunho para contar? Não erga a mão, por favor, eu não vou deixar você contar o testemunho hoje. Mas se eu fazer esse pedido aqui, muitos vão aqui e vão vir aqui contar o testemunho. Eu tenho um testemunho, e como o microfone está na minha mão, eu posso contar. Presta atenção. O ano passado eu comecei a pagar uma cooperativa de um carro, comprei um carro novo. Chegou no final do ano, eu decidi que eu não ia comprar um carro novo. Eu ia dar um carro novo para minha esposa, de um valor menor, um popular. E eu dei um carro novo para minha esposa. Ficamos com os 2 carros. Chegou no final do ano também, eu percebi que aquele carro que eu estava, querido, eu precisava trocar ele. E eu cheguei numa concessionária, querido, numa concessionária, eu falei pro cara assim: ó, esse carro aqui é meu. Estava destruído, concessionária. Olhei para um carro bom dele, e eu falei para ele: ó, eu não quero pagar juros, eu não vou financiar, eu quero trocar meu carro, eu não vou te dar 1 centavo de juros, eu quero pagar em tantas parcelas, divide a diferença. O cara olhou para mim e falou: você ficou doido? Eu falei: fiquei. Aí ele olhou para mim e falou assim: bom, não, nós já tem, vamos conversar com o gerente. Ele foi conversar com o gerente, quando ele chegou, falou assim para mim: pode levar o carro embora. Eu comprei um carro numa concessionária, eu troquei meu carro, não financiei nada, foi só, querido, no agir de Deus. Aí eu poderia nessa noite aqui finalizar e dizer para os irmãos: irmãos, o ano passado Deus prosperou a minha vida. Eu comprei um carro para minha esposa e eu comprei um carro para mim. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu falar uma outra coisa para os irmãos. O meu testemunho também é outro. No dia 12/12 do ano passado, quando nós reunimos aqui na igreja o dia do discipulado, e nós chamamos aqui, querido, todos os líderes, todas as células, aquela festa, a igreja, querido, com os 400 assentos todos ocupados, pessoa de pé lá atrás, pessoa de pé lá, pessoa de pé para todos os lados. Pastores, outras igrejas vêm aqui na frente e falam que nós somos uma igreja grande. E quando chegou na hora de multiplicar a célula, irmãos, nós não tínhamos uma célula para multiplicar. Eu saí da igreja, fui orar a Deus e falei assim: Deus, não me mata, por favor. Não me mata, por favor, meu Deus. Não me mata. Me dá uma chance de orar e de recuperar o ano de 2014. Eu estava ouvindo um DVD hoje, querido, do pastor Gumer. E o pastor Gumer contou um testemunho no DVD que eu chorei muito, por isso que eu estou emocionado hoje. E o DVD do pastor Gumer, ele fala o seguinte: que o pastor David Yongpong Cho, da Coreia, a igreja dele há 15 anos atrás tinha 1 milhão de membros. 1 milhão de membros. Eu li o livro dele há 15 anos, tinha 1 milhão de membros. Hoje, querido, deve ter coisa de 100 milhões de pessoas crentes de uma igreja só. E aí, meu querido, ele pegou uma doença e ele começou a orar a Deus para Deus curar ele, e a doença foi se agravando. Aí um dia, doente, em jejum, diante de Deus, ele estava orando. Aí Deus chegou e falou para ele assim: David, eu vou levar você para a glória. Aí ele falou assim: Deus, eu não quero morrer, eu não posso morrer, eu quero viver mais, quero fazer a tua obra. Aí Deus falou assim: David, você não fala mais comigo, você não ouve mais minha voz, eu preciso levar você embora. Aí o pastor David falou assim: Senhor, o Senhor está falando comigo agora, o Senhor está falando comigo agora.
Aí Deus falou assim: David, eu falo com você através de sonhos, e você já parou de fazer minha obra, porque você tem para você como satisfeito, e eu tenho muitas almas para ser salvo ainda. Eu vou te levar porque você parou de sonhar. Aí ele orou a Deus e falou: Deus, tenha misericórdia de mim. Ele fez uma aliança com Deus de abrir mais 2.000 igrejas. E Deus foi dando saúde, ele foi trabalhando, abriu as 2.000 igrejas e está vivo até hoje, sonhando de novo diante de Deus. E muitas vezes nós, querido, com tanto pouco, mas tanto pouco, nos damos por satisfeitos. Nos damos por satisfeitos e nos enxergamos sob uma perspectiva de ter o direito de vir para a igreja e de não se preocupar com mais absolutamente nada. Ah, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Se você não sofrer um sacoalhão, meu querido, se você não entender que tudo que Deus tem ainda por fazer, Ele só vai fazer através de mim ou de você, querido, nós podemos estar caminhando para o fim de uma jornada, para o fim, querido, de algo que Deus tem para nós, e nós não nos damos o luxo de entender que nós precisamos, querido, enxergar as nossas vidas e propor nas nossas vidas uma mudança. Jesus, Ele monta no barco, e naquele barco Jesus Cristo monta. A Bíblia diz da seguinte maneira, versículo 38: o homem que havia saído dos demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus fez o quê? Despediu ele, fez assim para ele: ó, você não vai comigo, você vai ficar, e você vai falar para a tua família qual grandes coisas Deus fez por você. Ah, meu querido, aí é que entra a questão. Meu querido. O que é que Cristo fez por nós? A gente só consegue medir isso quando há uma vida transformada. O que é uma vida transformada? Não é aquele que bebia, não bebe mais. Não é simplesmente aquele que era um drogado, agora não é mais. Não, há uma mudança em todos os sentidos. É uma pessoa que ele dá testemunho do poder e da graça de Deus. E ele vai, querido, aquele homem. Ele vai, querido. Ele vai. E o que ele faz? Jesus fala o que para ele? Despediu ele dizendo o quê? Volta para casa e conta qual grandes coisas Deus fez por ti. Amém ou não? Na época de Jesus não tinha luz elétrica. Na época de Jesus, o templo, ele tinha o candelabro, que era um negócio cheio de luz, cheio de luz. As luzes eram lamparinas, podemos dizer assim. Aí Jesus falou que aquele que tem uma vida transformada, ele é como uma lâmpada. Se você pegar a lâmpada, esconder a lâmpada que traz aqui, o que vai acontecer? Você não vai ver a luz. Mas a lâmpada, ela tem que fazer o quê? Tem que refletir, querido, sabe o quê? A luz da palavra de Deus. Sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes, querido, o nosso problema é que nós não queremos falar para as pessoas o que é que Jesus fez por nós. Nós não temos muitas vezes a ousadia, a coragem de falar isso. Amém, querido? O que é que diz a Bíblia aí? O que é que ele fez aí? O que que diz a Bíblia aí? O final do versículo, a parte B do versículo 39. O que é que diz aí? E ele foi apregoando por toda a cidade
qual grandes coisas Jesus tinha feito por ele. Você sabe o que é interessante? É que aquele gadareno ali, aquele homem ali, ele podia falar assim para Jesus: Jesus, essa cidade aqui não vai dar não. Essa cidade não vai dar não. Você sabe que tem às vezes pessoas que falam: Jesus, o meu filho não vai vir não, não vai dar não, meu filho não vai dar não. Tem mulheres que falam assim: Jesus, meu marido não vai dar mais não, não tem mais jeito não. Ou tem pessoas que é mais sincera ainda, falam: Jesus, a minha vida não tem mais jeito não, eu não estou nem aí, eu quero curtir o mundo, a minha vida não tem jeito não. Ou tem mulheres, ou tem homens que falam: Senhor, a minha esposa não tem jeito não. Olha aqui para mim, meu amado. Aquele homem poderia falar assim para Jesus: Jesus, dá licença, meu irmão, os caras rejeitou o senhor aqui. O senhor está mandando eu ir no lugar onde as pessoas mandou o senhor embora. Essa cidade, Jesus, ela mandou o senhor embora. Ela mandou o senhor embora. O senhor está pedindo para mim ficar aqui? O senhor está ficando louco. Eu não vou ficar aqui não. Isso é causa impossível. Ele não fez isso, irmão. Sabe por que ele não fez isso? Porque existe algo que mexe com as pessoas, existe algo que mexe com o coração da pessoa. Sabe o que é? É o amor de Deus, irmão. Oh, irmão. Oh, meu querido. Outro dia eu estava em São Paulo e eu vi uma pessoa na rua falando de Jesus, um velhinho. E aquele velhinho começou a falar de Jesus. Ele começou a falar de Jesus para as pessoas. E as pessoas não deu a mínima para ele. Eu não cheguei perto dele, mas eu fiquei olhando aquele velhinho falar de Jesus. Falar de Jesus. E as pessoas não paravam para ouvir ele. E eu fiquei olhando. Eu fiquei falando: Senhor, que coragem, que ousadia, que maravilhoso. Esse dia que a minha esposa, a gente foi procurar um médico. Ele tinha mudado de lugar, sei lá o que era. Aí vem outro senhorzinho de bicicleta. Ele limpa quintal. Ele mora lá, querido, Jardim Planalto. Ele veio com a bicicletinha dele, parou ali. Aí ele veio no carro, ele veio devagarzinho assim, com a bicicletinha, com a enxada dele. Aí ele veio, aí ele foi e falou: ó, eu limpo o terreno. E eu falei para ele: tô vendo. Aí ele foi e ele começou a evangelizar eu. Mas ele falava só um versículo da Bíblia. Ele repetiu o versículo. Eu repeti o versículo. E eu falei: puxa vida, eu não posso estragar, eu tenho que deixar ele me evangelizar. E ele foi, querido, e ele foi. E ele começou a falar de Jesus. E ele falando para mim de Jesus, para mim. E ele foi falando. E eu fui deixando ele falar. Porque eu achei tão lindo aquilo ali. Aí depois, quando eu falei para ele: eu sou evangélico, ele desanimou, tadinho. Ele falou: uxa, que bom, tá bom, vai, seja evangélico, sou, então amém, amém. Porque ele sentiu que eu estava recebendo a palavra. Aquele senhorzinho, ele sentiu que eu estava recebendo a palavra. E ele ficou tão animado. Aí eu conversei com a minha esposa, falei: puxa vida, um versículo só foi revelação para esse homem. São pessoas que vão para o céu. São pessoas, irmãos, igual esse homem aqui, ó. Deixa eu falar para você. Ele poderia dizer: Jesus, as pessoas não quiseram o Senhor, vai querer eu?
Ah, meu amado, quem tem amor, quem está no primeiro amor, meu querido. Ah, meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. Quem está no primeiro amor, meu querido, quem está cheio de Deus, meu querido, ele é louco. Sabe por que a Bíblia fala que quem tem Deus é louco? É louco. Porque tem gente, meu querido, quando ele está cheio de Deus, ele sai gritando para a rua. Ele sai gritando para a rua. A gente não vê mais isso. A gente não vê mais isso, irmão. Muito pelo contrário, a gente vê muitas vezes, sabe o que os irmãos fazendo? Olha aqui para mim. A gente vê muitas pessoas se esconder, se omitir, quando ninguém sabe que ele é evangélico. Sabe por quê? Porque tudo que ele fala não tem firmeza. Ah, meu querido, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Versículo 39, parte B. E ele foi apregoando por toda a cidade qual grandes coisas Jesus tinha feito na vida dele, querido. Ah, meu amado, ele ficou ali um dia, 2 dias, semanas e semanas, batendo, falando para as pessoas: olha para mim, eu era um endemoniado, eu era um animal, agora eu sou livre porque Cristo me libertou. Ele dizia para as pessoas: olham para mim, eu tinha uma vida destruída, eu tinha uma vida destruída, sem Deus, escravo dos demônios, mas olha para mim, o que Deus fez na minha vida. A única pregação dele foi essa. Não tem outra pregação dele. A única pregação dele foi essa: olha para mim. Se ele mudou minha vida, ele vai mudar a sua também, eu tenho certeza disso. A única pregação dele foi essa: olha aqui para mim, olha para mim. Se ele mudou minha vida, ele vai mudar a sua também, em nome de Jesus. Sabe o que acontece, meu querido? Jesus volta lá naquela cidade. E sabe o que aconteceu quando Jesus voltou naquela cidade? Versículo 40. Jesus volta naquela cidade. Olha o que aconteceu. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam o quê? Esperando Jesus. Oh, meu amado, me desculpa nessa noite que eu estou tão emocionado assim, por conta de ter ouvido a voz de Deus no meu coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Está todo mundo te esperando lá fora. Jesus não está mais aqui fisicamente, mas Ele está junto com você. Deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. Para de falar que você não consegue. Para de falar que você é pequeno. Para de falar que você não tem experiência. Para de falar que você não é, porque você é. Deus te levantou, te escolheu, te constituiu, e você tem nessa noite, querido, a palavra de Deus a seu favor. Eu queria nessa noite pedir que os irmãos fechassem os olhos, por favor. Aleluia. Oh, Tu és santo, Jesus. Eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês. Eu queria somente um grupo de líderes, homens e mulheres de pé, que tiveram o jejum, que fizeram o jejum, que estivesse andando no meio da igreja, orando no meio da igreja. Os demais continuam orando, mas com seus olhos fechados. Seus olhos fechados nessa noite. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor está aqui nessa noite, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui nessa noite.
Espírito Santo, Tu estás aqui nessa noite, Espírito Santo. Espírito Santo, entra nos corações. Entra nos corações nessa noite, Espírito Santo. Você pode chamar pelo Espírito Santo na tua vida nessa noite. Chama Ele e fala assim: vem Espírito Santo, vem, vem, vem Espírito Santo. Chama pelo Espírito Santo nessa noite, querido. Diga assim: eu te quero Espírito Santo, eu te quero Espírito Santo. Eu te recebo Espírito Santo, eu te quero Espírito Santo, Deus. Oh, em nome de Jesus. Deus está te levantando nessa noite, homem e mulher. Dizendo assim: é possível. É possível, é possível. Eu vou mexer, eu vou abalar a estrutura, mas é possível. É possível, creia somente, creia somente. Acredita somente, acredita somente, acredita somente. Acredita somente, acredita. Acredita, Senhor. Acredita no Senhor. Acredita no Senhor. Acredita no Senhor, acredita no Senhor. Acredita, creia nessa noite, em nome de Jesus. Chama pelo Espírito Santo de Deus na tua vida. Chama nessa noite pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Creia nessa noite, em nome de Jesus. Acredite nessa noite, querido. Acredite nessa noite que o Senhor está fazendo um milagre na tua vida. Ele está fazendo um milagre na tua vida. Ele está tirando todo sentimento que é ruim, substituindo por coisas boas nessa noite. Jesus está tirando tudo fora, lançando fora. É só você crer nessa noite. Chama por Ele. Chama pelo Espírito Santo de Deus. Não tenha medo nessa noite. O que separa é uma decisão. Somente uma decisão. Somente uma decisão. Somente uma decisão é o que separa você. Somente uma decisão. Creia em nome de Jesus Cristo nessa noite. Acredite em nome de Jesus. Creia somente em nome de Jesus. Eu queria nessa noite que todos permanecessem com os olhos fechados. Mas eu queria propor nessa noite um desafio. Um desafio. Querido, eu sei que Deus falou com você. Você é um cristão. Você é um cristão. Mas a renovação vai vir na Santa Ceia. Agora eu quero fazer um apelo, querido, para quem quer nessa noite voltar para Jesus, aceitar Jesus. Se tiver pessoas no nosso meio nessa noite que não tem Jesus e quer receber Jesus na tua vida, eu quero que você levante a mão no seu lugar. Não precisa vir à frente. Se tiver pessoas no nosso meio nessa noite que quer receber Jesus no teu coração. Se você nessa noite quer receber Jesus no teu coração, aonde você estiver. Eu não tenho muito tempo, querido, por favor. Se Deus falou com você, levanta a mão onde você estiver, alguém vai orar por você. Se nessa noite você quer receber Jesus no teu coração. Se você quer nessa noite voltar à presença do Senhor Jesus, é só você levantar a mão. Alguém vai orar por você. Alguém vai orar por você nessa noite. Aonde tem mais pessoas, permaneça com os olhos fechados, querido. Você não precisa abrir o olho. Não precisa olhar, não precisa ver. Se tiver alguém nessa noite aqui que não é cristão, que quer abrir teu coração, receber Jesus, levanta a sua mão. Levanta a sua mão mais alto para as pessoas te verem, mais alto. Mais alto para as pessoas te verem, mais alto. Onde tem mais pessoas? Onde tem mais pessoas nessa noite que quer dar um rumo diferente à tua vida? Levante a sua mão aí, levante a sua mão no seu lugar. Alguém vai aí, vai orar por você. Vem aqui na frente, por favor, um homem. Continue com os olhos fechados. Você não precisa abrir o olho, por favor, querido. Se você quer nessa noite, meu querido, receber Jesus na tua vida. Se você quer nessa noite retomar, querido, diante de Deus, é só você levantar as mãos, alguém vai orar por você. Em nome de Jesus Cristo. Queridos, continue com os olhos fechados, por favor.
Se você trouxe nessa noite algum convidado aqui, se você sentir de Deus, de ir lá abraçar ele, orar por ele, querido, oração de bênção. Se você trouxe um convidado aqui, você quer orar por ele, fica à vontade, querido, vai lá e ora por ele agora. Pode ir lá abraçar a pessoa, orar a pessoa. Se você trouxe nessa noite um convidado, alguém da sua família aqui, você pode orar por essa pessoa agora. Você pode orar por essa pessoa, transferir por ela. É uma atitude de fé. É uma atitude de fé nessa noite. Você pode sentar do lado, agachar do lado, orar por essa pessoa em nome de Jesus. Se tem um convidado hoje aqui, querido seu, se você quer orar, querido, vai lá e ora, ministra na vida dele agora. Vamos exercitar a fé diante de Deus, em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados. Você não precisa abrir o olho, meu querido. Você não precisa ver. Mas Deus está fazendo coisas tremendas aqui nessa noite, querido. Deus está fazendo coisas tremendas aqui nessa noite, Jesus. Deus está fazendo coisa tremenda aqui nas vidas das pessoas. Oh, no nome de Jesus. Seus olhos fechados, eu já queria aproveitar para você orar nessa noite. Você que não está orando por ninguém, está aí, ora nessa noite, apresenta a tua vida. Hoje é o culto de Santa Ceia. A Bíblia diz que se todos aqueles confessar, se humilhar diante de Deus, Deus vai vir e vai sarar a terra em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus Cristo, você pode nessa noite entregar sua vida para Deus. Eu queria você nessa noite, todos orando. Ora por você nessa noite. Ora por você nessa noite. Ora por você. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas falhas. Ora por você nessa noite. Ore por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós prostramos nosso coração diante de Ti e declaramos, Pai, a nossa dependência do Teu amor, da Tua graça, Senhor. O Senhor prospera o nosso coração. Realiza em nós o Teu querer e Teu efetuar, Papai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa vir com o Teu Espírito Santo, nos ensinar de uma forma tremenda e poderosa, Senhor. Mas agradecido, Jesus, Tu é digno, Senhor, restaura em nós, Papai querido, os Teus propósitos, Senhor Jesus Cristo. Restaura, Senhor, sobre as nossas vidas os Teus propósitos, Papai querido. Realiza, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, o Teu querer, como o Teu efetuar, Senhor, nos conduza pela vereda da justiça, por amor ao Seu nome. Senhor, nos dê nessa noite, Senhor, o Espírito Santo, Pai de ousadia, para nós poder viver diante de Ti, para poder glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, vem Espírito Santo, vem nessa noite nos abençoar, Senhor. Venha nessa noite nos abençoar, em nome de Jesus. Amém, queridos. Pode deixar as luzes assim mesmo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a Santa Ceia que está aqui na minha frente, ela vai ser servida. Ela não é minha, ela é do Senhor. Eu não tenho nessa noite, querido, condições absolutas de me reportar aos irmãos e dizer quem é que vai tomar, quem é que não vai tomar a Santa Ceia. A Santa Ceia, segundo o apóstolo Paulo nos ensina, queridos, na igreja de Coríntios, capítulo 11, versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim: pois todas as vezes em que comer o pão e beber o cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e de beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que é discernimento do corpo do Senhor, querido? É você ter uma convicção através da sua oração e que Deus pode perdoar os pecados. Qual a legalidade para você fazer parte? É você ser um cristão e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Por isso, nessa noite, queridos, a Santa Ceia não é minha, será servida a cada um em nome de Jesus. Amém?
Pode acender as luzes agora, por favor, em nome de Jesus. Eu queria pedir ajuda, não sei se a pastora Marta está por aí, pastor Joel, pastora Marta, vem aqui à frente. Pastor Luísa, por favor, vem aqui. Queridos, nós vamos orar e consagrar juntos. Então eu queria que os irmãos pegassem, por favor, o pão que vai ser consagrado no corpo e o cálice de vinho que vai ser consagrado no sangue de Jesus. Que você pegasse com reverência. Para as crianças tem lá atrás, as crianças não podem se servirem. E eu vou repetir: a Santa Ceia não é minha e do Senhor, querido, é entre você e Deus. Examina o homem a si mesmo e será servido. Então eu queria pedir 3 filhas aqui, 1, 2, 3, se os irmãos pudessem vir e pegar com reverência a palavra de Deus, o corpo e o sangue do Senhor, para a gente orar juntos. Pode levantar, querido, e vir à frente pegar. Nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu, atender o teu convite, me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais da tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, mais da tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos? Você poderia nessa noite trocar o cálice com alguém? Um gesto de trocar o cálice com alguém. E se você quiser trocar por outra pessoa de novo, pode trocar. É a unidade do corpo de Jesus. A palavra de Deus, ela diz em 1 Coríntios, capítulo 11, 24: e tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Meus queridos, eu quero consagrar nessa noite esse ato aqui, juntamente com a palavra que foi ministrada aqui, querido. Eu queria nessa noite aqui fazer menção de Deus, e que essa Santa Ceia pudesse, querido, te encher de amor, te encher de convicção, querido, e que nessa noite a palavra ela possa causar uma mudança na tua vida, uma mudança no seu comportamento, uma mudança em tudo o que o Senhor vai fazer. Então eu quero orar com você, queria que você fechasse os olhos, vamos orar, consagrar. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos agora esse pão, o teu corpo, é a tua igreja na face da terra. O teu sangue é o sangue da nova aliança, é o sangue remidor que perdoa todos os nossos pecados. Quantas falhas, quantos pecados nós temos, meu Pai querido. Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor é maior do que todas as coisas. Porquanto a tua palavra nos ensina, o Senhor diz: quem poderá intentar acusação contra os escolhidos? Se é o Senhor que justifica. Ou como diz também Paulo, Senhor, na tua palavra, dizendo: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Por isso, nessa noite, para nós consagramos esse ato na tua presença, e que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Espírito Santo, cada um que fazer parte nessa noite possa, Senhor, receber uma renovação de amor, de testemunho, de vida, para que possa continuar realizando o teu querer e teu efetuar em nome de Jesus. Senhor, nós oramos e consagramos agora para a glória do teu nome. Comamos do pão, do corpo do Senhor, tomamos do sangue da nova aliança, amém? Você pode agradecer ao Senhor nessa noite. Você pode nessa noite levantar uma oração de agradecimento, de adoração. Senhor, muito obrigado nessa noite por esse momento tão sublime, tão maravilhoso, tão incrível, Senhor, na tua presença. Espírito Santo, é digno todo louvor, toda honra, toda glória, Pai. Por isso nessa noite nós queremos te adorar, Jesus Cristo. Adorar o Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite.